trás, talvez. What the hell? Saudações. Namastê, Isabelle. Alô? Alô? Alô, tudo bem? Oi, Como é que você tá? Tô bem, e você? Tá me ouvindo bem? Tô, você tá me ouvindo? Também, tá legal, o som tá bom. Tá bom. E aí? Estamos aí, falta 1 minuto pra gente começar. A gente começa aqui no horário cravado. Aham, certinho. Vamos ver, o pessoal o Instagram tá chamando o pessoal, mas esse horário é um horário que às vezes as pessoas estão ocupadas, trabalhando, né, fazendo alguma coisa. Sim. E o bom é que dá para gravar e a gente Fica salvo, né? consegue, fica salvo. Aí o pessoal depois pode assistir com calma, em vez de assistir a novela, né, o Big Brother, assiste essa live que vai ser muito boa. Ah, melhor do que Big Brother. E aí, como é que você está indo? Pandemia, como é que está indo? Ah, trabalhando Tudo quase tranquilo? todo dia, né? É. Não tem como escapar. É. Não, mas é luta, né? Tem que tomar cuidado só e trabalhando direto, né? Tem curso de formação, está em andamento. Uma situação meio estranha, né? Mas eu nunca imaginei que ela fosse acontecer, porque a turma de 2020 não terminou. Por causa da pandemia, houve uns atrasos. Então, eu estou fazendo os 2 cursos ao mesmo tempo. Entrou uma turma esse ano, 2021. Para mim está sendo cansativo, tá? Mas para mim está sendo um aprendizado, porque são muitos desafios, principalmente nessa questão de gravar aula, né? Fazer edição, essa coisa toda. Tecnologia, então... Tá craque, me né? capacitando, né? Não, craque não digo. Não digo que sou craque, não, mas eu tenho melhorado consideravelmente a qualidade do trabalho. Antes, no início da pandemia, a coisa estava muito feia. Eu outro dia vi uns vídeos que eu fiz, né? E eu estou, sinceramente, bem convicto mesmo, talvez salvar só o áudio para um podcast, porque a imagem é deplorável. Você depois fica exigente, né? Você vai aprendendo como é que funciona. Vai melhorando. Você vê aquilo ali e tu fala assim, meu Deus, cara, o que é isso, cara? O que é isso que eu fiz? Tem que aprender, mas é um processo, né? A gente vai melhorando a cada dia e seguindo em frente, né? E você tá sendo... grava ou você usa alguma plataforma, alguma coisa assim? Olha só, eu tenho são várias frentes de trabalho, né? Por exemplo, a aula prática, eu gravo ela aqui ao vivo, ela é presencial, né? E aí eu salvo numa playlist que eu disponibilizo para os alunos do curso. Na parte da tarde, do mesmo dia, tem uma aula teórica. E aí essa aula eu também faço ela ao vivo,
gravo ela, depois eu faço uma edição fazendo vídeos menores, 8 minutos, 10 minutos, de acordo com o conteúdo. E disponibilizo para eles também. Então, a oportunidade de você, ao vivo, fazer perguntas e, posterior, você pode estudar novamente. Isso para essa turma de 2021. A 2020 é uma situação completamente diferente. Eles passaram a ter aula presencial desde junho, né? Então eles vêm aqui aos sábados, sábado sim, sábado não. Fazemos o trabalho de prática, de aprimoramento da técnica na prática, né? E a parte teórica já é diferente. Eu montei um pequeno estúdio em casa, aí eu faço uma gravação minha dando uma aula por PowerPoint. Caramba! Aí edito isso e mando para eles. Eles assistem e me trazem as dúvidas e nós fazemos um debate. Ou ao vivo aqui, na aula presencial, ou tem a possibilidade de nós fazermos uma live e na live nós tirarmos as dúvidas. Então são dois trabalhos completamente diferentes. Se adaptar. Mas é aquele caso, o negócio é flexibilidade, né? É aquele negócio, não adianta a gente ficar também falando, né, teoricamente aqui na frente, tem que ser flexível, igual água de rio, chega um obstáculo, você passa por e volta. A teoria é linda, tem que botar em prática, não tem acordo, né? A hora é essa. Então, o universo não fica de brincadeira, né? O universo manda para você e fala assim, vamos ver, meu filho, como é que você resolve essa? Vai, experimenta aí, se vira. Exatamente, se vira, cara. Olha só, são 3h03, vamos começar? Bora. Quer dizer, na verdade nós já começamos, né? Já começamos. Olha só, o que acontece é o seguinte, eu queria pedir, agradecer o pessoal, a presença do pessoal, que já entrou uma turma aí, e o que acontece? Eu queria te pedir para você fazer uma apresentação, você se apresentasse, dissesse para... Eu já fiz uma chamada, na chamada eu falei alguma coisa sobre você, sobre tua profissão e tudo, mas eu queria que você falasse para o pessoal poder te conhecer melhor. Tá bom. Fica à vontade. Boa tarde, meu nome é Isabelle Assis. De Assis, né? Como o Alexandre botou De lá. Assis. É Assis ou De Assis? É De Assis, mas eu acabo abreviando mesmo. Não, tranquilo, tranquilo. É a cidade de São Francisco de Assis, ó. Olha só. Lá na Itália. Sensacional, na Itália. Sensacional, cara. Mas a origem deve ser de lá, né? Essa ligação com os animais não é de bobeira, né? Não é à toa. É uma coincidência, né? Para você ter ideia, minha irmã nasceu 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. E a gente Olha só, tem tá vendo? nome, né? Enfim. Não, pô, não tem coincidência, cara. Não existe coincidência. Com certeza. Mas vai lá. Me formei no final de 2019. Já tenho um ano aí de formada em medicina veterinária. Eu atuo na área de clínica de pequenos animais, né, cães e gatos. Atualmente faço pós-graduação em felinos. Continuo atendendo cachorro também, não pretendo assim deixar de atender. Nas horas vagas, eu gosto de estudar um pouquinho de cada coisa. Terapias holísticas, né, geralmente em humanos mesmo. A título de curiosidade, e eu pretendo levar isso assim para o ramo dos animais. Bacana. Eu vi que tem uma pós-graduação em medicina chinesa, mas é difícil abrir turma. Cheguei a me matricular, mas eu não sei quando é que vai abrir. E aí toda essa parte de terapias holísticas, né, a pós-graduação em medicina chinesa, a gente trabalharia com isso também, só que nos animais. Questão de reiki, acupuntura, constelação familiar, estava lendo sobre isso, achei muito legal. Bem interessante isso aí, bem interessante. Isso é oriundo de uma tribo africana, né? Foi o estudo de um alemão. Esse cara, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, depois ele começou a andar pelo mundo, e aí aprendendo várias coisas, né, o alemão, e ele terminou indo à África. Então, quer dizer, você já vê que é um cara, só pelo fato dele ser um alemão, ser um europeu, né, e ter ido para a África com essa proposta de aprendizado, já é uma pessoa diferenciada, né? E aí ele viu que nas tribos africanas existia uma determinada tribo, não lembro agora se é na África do Sul, especificamente, um outro país, e ele percebia que as pessoas se reuniam e faziam como se fosse uma grande roda para tratar questões de mágoa, de ressentimentos, coisas desse tipo, entendeu? Que legal. E isso dava uma coisa. Aí, a partir daí, foi que ele teve essa sacada de criar essa estrutura de constelação familiar. Eu sei da história, nunca participei.
Isso aí de constelação, entendeu? assim, é incrível mesmo. Você É, trata o sistema como um todo, né? A família. exatamente, Não é só a exatamente. pessoa ou o animal. E a pessoa não precisa nem estar presente. É. A pessoa do foco em questão não precisa nem estar presente. Isso aí é Aham. fantástico, cara. Mas o que eu ia falar com você é o seguinte, dentro do que você comentou, eu faço parte da escola Neijin. Hum, Ela é no centro da cidade, ali em Santa Teresa, né? Santa Teresa não, bairro de Fátima, perto da Lapa, naquela região ali, conheço ali. Aham. perto da Cruz Vermelha. E lá eu lembro que tinha uma menina na minha turma que ela é veterinária. E ela estava fazendo curso. Aí eu não sei, porque lá eu trato só, minha formação é toda voltada para humanos. Eu não sei se eles têm alguma coisa no Neijin em relação à questão de veterinária. É, a gente tem Entendeu? que acabar, assim, adaptando, né? É muito novo. Se já é novo com os humanos, imagina com os animais, né? Com certeza. É. E aí, o que que Mas você vamos acha? lá, vamos lá. Vamos dar sequência. Vamos falar sobre os animais e a espiritualidade. Vamos lá, então. Estava estudando sobre isso, né? E a gente acaba entrando mais ou menos no assunto meio religioso, né? Porque essa questão de espiritualidade, espiritismo, veio lá com Allan Kardec. E já lá naquela época, acho que era 1870 e blau, ele já perguntava no Livro dos Espíritos e na Gênesis se os animais têm alma, se têm espírito, se eles Sim, sentem dor e se eles reencarnam. Então, assim, eles passariam teoricamente pela mesma evolução que a gente, né? De reencarnar, reencarnar e evoluindo. Só que não tem propriamente aquela expiação, que a gente fala, que a gente vem para o mundo para aprender com os erros, sofrendo ou não, entendeu? Para os animais não seria bem essa questão de, ele tem que sofrer para evoluir. Não. Ele está ali, basicamente, passando por uma experiência que muitas das vezes vai ajudar a gente, né? A evoluir. A gente aprende com os animais o que é amor, o que é sinceridade, né? Porque eles são puros. Não tem essa de que nem ser humano. Eu vou sofrer para poder amadurecer. Não tem essa questão, né? E aí ele fala no Livro dos Espíritos que os animais, quando desencarnam, tem como se fossem tutores, né, espirituais, que vão auxiliar eles, sei lá em cima, seja lá onde for. E aí depois eles reencarnam, podendo, inclusive, evoluir a ponto de se tornar humanos um dia. Não sei. Aí entendi. fica a questão de... Talvez muita gente não acredita nisso, né? Até porque envolve a questão de religião, né? Acreditar ou não. Sim, sim. Mas é mais ou menos por aí. E a questão, assim, desse assunto, é importante falar que muito antigamente não, até pouco tempo, né, existia muito essa questão do animal ser uma coisa. Hum, Até mesmo no direito, né, isso está mudando, mas é muito recentemente, que o animal não é visto como uma coisa, ele não é um objeto. E aí a gente pode entrar também na questão de, por exemplo, animais de abate. Também é muito recente essa questão de, na hora da morte, né, do animal do abate, antes não tinha essa questão de sensibilizar o animal antes para poder fazer todo aquele negócio, né? Ele simplesmente correto. levava uma marretada na cabeça e pronto, achavam aquilo normal. Sim. E isso ainda é muito recente, né? Essa questão de bem-estar dos animais, principalmente desses animais que a gente consome, mudou na década de 60, vê, É recente. 1960, por aí, isso é muito novo ainda. É. Deixa eu ver. Questão também de experimentos em animais, né? A vivissecção era aceita Hum, até recentemente. Eu estava lendo, correto. eu estava lendo que eu acho que até meados da década de 30, mais ou menos, eu acho que isso ainda era aceito. Tem leis, né, sobre isso, porque
enfim, abriam os animais daquela forma, sem anestesia, sem nada. Ah, vamos ver como isso aqui funciona, né? Sim, E aí, com o passar do tempo, eu acho que os animais estão entrando mais na família das pessoas como se fosse um filho, né? Então, as pessoas correto. estão tendo um amor a mais, né? Pelos pets. Agora, a questão desse consumo de carne, né? Não dá para viver num mundo de ilusão, né? As pessoas comem carne, mas seria legal a Sim, gente evitar o sofrimento ao máximo, né? claro, Eu claro. não sou contra, eu não sou contra a eutanásia, eu não sou contra o consumo de carne, mas tem que haver um equilíbrio. E É verdade. as pessoas estão tomando mais consciência, né, quanto a isso. Sim. É porque tem coisas que você fica se perguntando, porque na questão nutricional, por exemplo, né, que é em larga escala que as pessoas comem carne, né, tanto de frango, peixe, não importa o animal que seja, hoje, cada vez mais, a pesquisa nutricional está mostrando que o ser humano depende muito pouco dessa proteína de origem animal, que é tão falada, né? Cada vez menos. E é lógico, né? A gente percebe isso, por exemplo, quando você decide fazer uma mudança alimentar. Porque a mudança alimentar ela passa por um novo estudo, né? É um novo conhecer, é um novo saber. Porque você às vezes não sabe. Você sabe que, de repente, por exemplo, berinjela faz bem, abobrinha faz bem, mas você não sabe preparar nenhum prato com berinjela e abobrinha. Então você vai ter que conhecer. Não é só os nutrientes que a abobrinha e a berinjela fornecem, mas como você fazer combinações com ela, com aquilo que você já come, né? Até para não ser uma coisa, uma ruptura muito violenta, né? Exatamente. E você ir mesclando, e lógico, né? Trazendo um certo sabor, né? Porque tem isso também. As pessoas, elas têm uma ilusão de que a carne, por si só, ela produz um sabor na comida. E, na realidade, são os temperos, né? A maneira com que você combina os temperos é que vai fazer com que aquele sabor seja projetado na carne ou num vegetal, pô. Imagina você fazer uma carne sem sal, aquele sabor de ranço. Pois Nojo. Tipo o leão come na savana africana, né? O leão não tem história, o leão é carnívoro mesmo, né? Porque ele pega lá a zebra, cara, e come, não tem essa. E é uma coisa interessante, né? Porque você vê o seguinte, esses animais, eles abatem somente os mais fracos. Aqueles que dão bobeira. Porque as presas também não são de bobeira, elas estão sempre muito alertas, né? Então, para um leão pegar, para um chacal, sei lá, uma hiena pegar um outro animal, não é uma parada muito fácil. Geralmente o animal tem que dar 2, 3, 5, 10 investidas até pegar. E nisso tu tá gastando energia e combustível, né? Chegou uma hora que tu fala, meu irmão, não peguei nada, cara. Pois é, pô. Então é complicado. Por isso que esses animais também, dentro do processo evolutivo da espiritualidade, e aí, entrando numa seara que não é a minha, né? Mas a cultura védica fala sobre esse assunto. Uma prova disso é que muitas das posturas de yoga são inspiradas no comportamento dos animais. Postura da garça, postura da cobra, postura do leão. Então, são animais que eles fazem parte da cultura da Índia, né? Não tem, por exemplo, postura do rinoceronte, mas tem do elefante, entendeu? Então, são animais, porque são animais que eles faziam parte do cotidiano e as posturas são inspiradas em determinados comportamentos, mas principalmente não são comportamentos propriamente de ataque. São comportamentos de você se espreguiçar, de você se alongar. E aí o ser humano começou a copiar e aí começaram a nascer as posturas, os asanas. Os asanas, na maior parte deles, são cópias do comportamento. Por exemplo, a postura do gato, a postura do cachorro. Então, são animais que você vê e você observa e, a partir dali, você experimenta fazer e você sente um bem-estar no corpo. E aí você começa a deduzir o que o cachorro sente quando se espreguiça. E você vê que é extremamente intuitivo, porque ninguém ensina o cachorro a se espreguiçar ou o gato a se espreguiçar. Entendeu? Então, esses alongamentos, que muitas vezes você fala assim, caraca, meu irmão, olha onde a cabeça do cara, cadê tá onde? O cara tá todo contorcido, mas aquela postura, na realidade, é inspirado num animal.
Entendeu? O animal tem aquele nível de alongamento. E aí a pessoa com paciência vai aos pouquinhos alongando, chegando àquele ponto. Então, voltando a essa questão do abate, para o predador, existe a questão intelectual, que muitos segmentos da nossa sociedade não querem admitir que o animal pense e fiquem elaborando. Ó, a Monique está contribuindo aqui, falando que no Kung Fu também tem esse tipo de abordagem. Uhum. Exatamente. Então, o que acontece? Os animais, leões, né, os predadores, né, onça, tigre, eles precisam, na realidade, de estratégias. Pô, o que é estratégia, cara? Né, gente? Entendeu? É fruto de uma experiência. Você acerta e erra, você vai aprendendo. Existem alguns macacos que eles usam gravetos para pegar mel, entendeu? Para pegar formiga. Porra, aquilo ali é o quê? Gente. É um instrumento, cara. É um instrumento que ele está usando, cara. São muito inteligentes. Entendeu? Então, dentro do processo que você falou de evolução, eu vejo também que tem muito essa questão, né? Os animais interagindo, e é lógico, né? Eu não sei se você deve ter uma percepção grande em relação a isso, porque você lida com muitos gatos e cães, né? Como é que eles absorvem certas características do próprio dono, mas também essa empatia, essa observação mútua. Assim como você está de olho no teu cachorro, no teu gato, ele também está de olho em você, vendo certos comportamentos. Por exemplo, tu tá em casa e você usa um desodorante, o gato fica de olho em você. Porra, o que é aquilo, cara? Parada é aquela. Porque no mundo só de felinos, não tem referência de desodorante. Não rola isso. Não existe copo com água. Existe uma vasilha, um riacho, um córrego que ele vai e bebe. Eu digo ele solto na natureza. Agora, quando você traz ele e começa a aproximar do ser humano, você percebe que o animal começa a mudar, né? Uhum. Ele começa a ter umas certas reações diferentes do habitual, né? Foge um pouco. Agora, eu também não sei, queria até escutar você falar, porque você é especialista no assunto. Eu queria te perguntar qual é a sua opinião sobre essa humanização ótimo assunto. Dos animais, entendeu? Na minha opinião de ignorante no assunto, uma humanização é perniciosa, na minha opinião. É uma humanização. Botar sapatinho em cachorro, essas coisas assim. É uma entendeu? humanização que acaba fazendo mal, né? Eu estava ontem assistindo uma palestra sobre a constelação familiar na área de veterinária, né? E aí o palestrante falou assim: não trate o seu animal como um filho. Ele é um animal. O seu gato, ele tem pai, ele tem mãe, gato. Entendeu? Você não é o pai, você não é a mãe. E aí, a partir do momento que você começa a tratar o seu animal como se fosse seu filho, né? Ah, ele é gente. Não, ele não é ser humano. Ele começa a entender de uma forma errada, né? Correto. Ele começa a assimilar coisas que não são para ser. Às vezes um animal se torna muito carente porque o tutor é super carente. Tem gente que chega pra mim e fala assim: ah, meu animal só come na minha mão. Gente, o animal na natureza não come na mão. É isso, Então não tem essa de ficar colocando roupinha. O animal não tem essa necessidade. Isso deve ser extremamente incômodo, sabe? Ó, lá em casa, lá onde eu moro, moram 2 gatos. Percebeu minha expressão? Os gatos não são meus, eles não me pertencem. Se eles um dia cismarem de ir embora, meu irmão, tá tudo certo, a vida segue. Fazer o quê? É a vontade do animal, cara. Então, mas eles moram lá em casa e eu dou comida a eles. E eles não têm essa postura, por exemplo, porque eu não dou de pegar no colo, e às vezes até brinco, porque o que acontece é o seguinte: eventualmente tem que levar ao veterinário para fazer o exame, mudou o comportamento, uma coisa assim, tem que investigar. E é lógico, porra, eu não vou levar para o veterinário, desculpa a expressão, eu acho até sacanagem isso. Você levar um animal selvagem para lá. Mas os que moram lá em casa são quase selvagens, cara, porque não tem negócio de colo com eles. E eu deixo, eles andam em cima das coisas, não andam em cima de cama, eu dou uma certa limitação para eles, né? Mas eles transitam, né, e tudo, sem problema nenhum. Mas eu não fico com essa coisa de fitinha. Cara, uma vez eu fui botar uma coleirinha no pescoço, que era para poder... Porra, o gato deu um chilique lá que...
Ainda mais quando Caraca, corta meu irmão. guiso, que fica aquele barulhinho. E cara, deixa o bicho estressado, né, É como cara? isso deve ser perturbador, gente. Imagina ter Com um negócio que faz certeza, barulho o tempo inteiro. com certeza. Aí seus animais transitam por aí, Não, pela cidade? o que acontece é o seguinte, como os dois são castrados e eu moro numa Uma residência que vila. tem um quintal, eles usam a área do quintal para se deslocar, eles andam por cima do telhado e tudo, eu deixo a janela aberta, eles entram e saem, aquela coisa toda. Então, é tranquilo. Começou a chover, todo mundo corre para dentro de casa, a coisa funciona assim. Mas eles têm uma certa independência, né? Não tem aquela coisa de que botar isso. Só vim para junto de mim quando estão com fome, porra. Tipo, para botar comida e a vasilha não tem nada, né? E esse Porque se negócio, tiver, eles até vão lá. a gente acaba entrando também na questão mais ou menos de humanização, né? Na veterinária, Sim. isso é um assunto muito polêmico, deixar o seu animal ir à rua, né? A gente sabe que se um gatinho, um cachorro vai para a rua, ele pode ser vítima de maus tratos, ou de Pode. doenças entre animais também, Pode. ou de zoonose, né? Alguma doença que passe para a gente, mas é muito lindo um animal que ele é livre para expressar seu comportamento, ele tem a Correto. liberdade de ir e vir, né? Eu acho isso bonito, mas na medida da segurança, né, que a gente possa fornecer. Porque Eu não sei se você reparou quando você começou a falar sobre essa questão da humanização, eu comecei a rir, cara. O segundo gato, que é o mais novo que tem lá, que é um gato laranja e branco, que parece que é o selvagem na casa, né? Ele é macho. O que acontece? Eu levei ele para castrar, e aí, na hora do processo de castração, ele já estava sendo castrado e eu estava indo buscar, né? Aí a moça da recepção, ela falou assim, pai, como é que é? Ela, não, senhor, ela refez a coisa toda, porque fez o que eu não... Pô, pai, cara, que história é essa de pai de gato, cara? É um negócio complicadíssimo, mas, enfim, ela deve fazer isso porque tem uma clientela que curte esse tipo de coisa, né? sim, Entendeu? Faz uma transferência. E olha só, isso, agora puxando um pouquinho para a questão do yoga, olha só, tudo é hábito. Quando você começa a criar esse tipo de construção mental e rola uma ruptura, que é o caso da morte do animal, cara, se segura porque vai ser uma pancada, hein? Sim, sim. Entendeu? Não é que a gente deva gostar menos, né? Mas Perfeitamente. entender Perfeitamente. que são espécies diferentes, a gente não pode... Mas você cria um vínculo mental, familiar, afetivo, muito forte, quando há ruptura por conta... E eles vivem menos do que a gente. Pois é, isso que eu ia falar, né? Eles vivem menos, então... É. Não é questão de Se fosse uma tartaruga, né? Se fosse uma tartaruga dos 200 anos, ficar até tranquilo. Com certeza, com certeza. Tartaruga é difícil bater, cara. Mas esses animais não, cara. É bem complicado, cara, isso. Não, e tem um detalhe, né? As pessoas, elas fazem algumas transferências, sabe? E que é complicado, cara, porque eu vejo hoje, cada vez mais as pessoas estão morando sozinhas, né? E é muito mais fácil você gerenciar um animal do que gerenciar um filho, mesmo que esse filho seja adotado. Sim, sim. Sabe? E aí, essas transferências realmente são complicadas, né? Cria uma certa dependência também, né? Uma dependência. A pessoa às vezes é sozinha, não teve filho ou não vai ter filho, aí pega aquele Correto. animal, é meu filho, você cuida muito bem dele, hein? Ele é meu filho. É difícil de desconstruir tudo isso, né? E eu não sei se vocês têm, porque eu sei que nos Estados Unidos, eu já li alguma coisa, é um país diferente do nosso, porque tem um sistema judiciário extremamente rigoroso, né, em tudo. E aí eu já soube de alguns casos de veterinários que foram investigados para ver se houve algum tipo de erro, mas mesmo situação, né? Um filho, um médico errou com teu filho, você, porra, caraca, investigou, houve um erro médico, vou processar o médico. E lá parece que rola esse tipo de situação também com o veterinário, né? Também não sei como é que é a realidade aqui no Brasil em relação a isso. Acho que até acontece, mas não sei se são investigações a fundo, entendeu? Entendi. São, tipo assim, levadas a sério. Às vezes acontece de morrer um animal, a pessoa duvida. Aí tem métodos para comprovar o que aconteceu, né? Faz uma necrópsia. Correto. Pede filmagem, né? Se o local tem filmagem. Mas eu acho Entendi. que não é... Talvez não seja igual aos Estados Unidos da vida, né?
Existe É, lá o negócio é bem processo. rigoroso, cara. Bem rigoroso. Aqui é uma Agora, esse negócio palhaçada. também... Oi? Aqui é uma palhaçada. Direito dos animais não existe, não. Ah, é? Entendi. Você maltrata um animal, você vai o quê? Comprar uma cesta básica. Ou paga uma multa, assim, bem irrisória, entendeu? Chega a ser Entendi. ridículo. É, é uma sociedade que precisa de evoluir bastante nesse sentido, né? Sim, a gente está no país muito atrasado quanto a isso. É. Muitas Não, coisas, né? eu vejo, inclusive, olha só, eu vejo, inclusive, que tem pessoas, ainda de novo, naquele processo da carência, tá? Ela vai agrupando animais dentro de casa. Ela não tem estrutura para agrupar aquela quantidade de animais. Eu estava vendo uma reportagem nos Estados Unidos, se não me engano, acho que foi na Flórida, que lá tem uma legislação muito, muito, muito rigorosa em relação a essa questão. De acumulador. Houve uma denúncia do vizinho, a prefeitura vem no local, saber qual é a situação, viu que você tem 9 cachorros, pelo metro quadrado da tua casa não dá para ter esses cachorros ali. Eles conversam contigo, vê a tua situação, porque eu acho que também existe esse cuidado, pelo menos na reportagem. Pode ser até que a realidade seja um pouco diferente. Mas eles procuravam ver se o dono ou a dona do cachorro, qual era o nível de dependência afetiva, e aí rolava um papinho assim, olha só, você pode ficar com 3, ou pode ficar com 4, 9 não. Escolhe quem é que vai ficar. Caramba. Entendeu? E tem uma outra questão também, que mostra na reportagem, da questão socioeconômica também. Se você tem como bancar. Entendeu? Porque tem gente que não tem grana, mas recebe ajuda de doação. Entendeu? Eu me sensibilizo, sempre que eu posso, eu passo lá uma vez e deixo um saco de ração de, sei lá, de 30 quilos. Mas será que eu vou fazer isso sempre? Os animais precisam se alimentar, cara. Se um dia eu parar de, perdi meu emprego, não posso dar mais a ração. E aí? O animal vai querer saber que eu perdi meu emprego? Que não tem mais a doação? As pessoas adotam animais e não pensam que eles vivem pouco, eles vão adoecer, né? E aí, Correto. quando adoecer, vocês vão gastar muito, gente, muito. Tem que ter uma Tem reserva. isso também, isso é outra questão, né? Uma aluna teve um problema assim. O gato dela teve um problema renal, que não é uma coisa incomum em gatos, né? Não, é super comum. Teve que fazer uma cirurgia, R$ 1.000. A cirurgia, medicação, tratamento posterior, mais 300 pratas. Então ela gastou assim, num período de uma semana, R$ 1.300 rapidinho. Cara. E isso é uma coisa que, dependendo da família, pode descapitalizar a família feio, né, cara? Sim. Entendeu? Então a pessoa tem que avaliar bem essa ideia de ter até mais de um animal, né? Tem que ter uma reserva, né? Um fundo. Não são todos os lugares que tem plano de saúde para gatos. Para gatos não, para os animais. Animais, né? Mas é que nem a gente, né? Se a gente não tem plano de saúde, a gente tem que pagar particular. Para os animais Correto. é praticamente só particular. Então, adoece, vocês não vão fazer nada. Tem gente que não tem como bancar, né? E às vezes acaba falando assim, não dá para fazer eutanásia. Às vezes é uma coisa tratável, as pessoas falam, não dá pra Entendi. fazer eutanásia. É muito complicado isso. Não, e complicado também não existir um serviço do governo gratuito, né, cara? Ou de baixo custo, né? Uma taxa, alguma coisa do tipo, que você pudesse fazer o tratamento do animal. Como se fosse um SUS, né? Um SUS para animais, né? Eu sei que tem castração popular, consegue bastante, né? Eu sei que Correto. estavam tentando fazer hospital popular. Eu não sei se chegou a ir a fundo. Eu acho que seria lá em Campo Grande, alguma coisa assim. Porque você vê, ligado às universidades, poderia, de repente, ter um serviço dessa natureza, né, cara? Até serve como aprendizado para o treinamento para o próprio pessoa que está se formando, né? O próprio profissional que vai se formar, né? Nas faculdades os preços são mais em conta, mas de graça mesmo não tem. Teria que ter um incentivo do governo, né? Mas o governo também não ajuda. Claro. É difícil. Ou até, às vezes, é lógico que a gente também não, de repente não pensamos nisso, mas é uma coisa de você até criar uma pequena associação que receba doações e que às vezes a pessoa até tem vontade de doar, por exemplo, um empresário tem vontade de fazer uma doação
até substancial para esse tipo de coisa, mas não tem uma coordenação, ele não sabe para onde dirigir esse tipo de recurso, né? Entendeu? Para poder amparar, para poder investir. E até não sabe também se... Porque a associação, ela muitas vezes daria uma garantia de que o recurso está sendo bem empregado, né? Porque às vezes a pessoa se segura de doar, fala, pô, cara, tô dando dinheiro e tá indo pro bolso do fulano, não tá indo... entendeu? Então, tem esse fator também. A Ângela entrou aí, a Ângela também é amiga dos animais, acabou de chegar. Mas a questão voltando à questão dos animais, como é que é a tua visão nesse processo evolutivo? Os animais chegariam a se tornarem humanos. Essa é a tua visão? Olha, eu acho isso muito... Lendo isso no Livro dos Espíritos, né, é como se estivessem falando que a meta seria se tornar humano, entendeu? Como se a gente fosse perfeito. Eu acho que não é bem assim a história. Gostei da conversa, gostei da conversa. É porque eu não consigo ver o ser humano separado da natureza. Isso, e eu não vejo o ser humano numa condição melhor do que de todo mundo. Entendeu? Concordo. Eu não levo o Livro dos Espíritos ao pé da letra, não, né? Mais uma discussão. É porque você vê o seguinte, golfinho e baleia, é provado que eles têm uma inteligência... Incrível, incrível. Não, e superior à maior parte das pessoas, cara. Essa que é a realidade, né? Porque eu não sei se vocês sabem disso. Você sabe que se você pegar um golfinho do Oceano Índico e colocar junto com o golfinho do Oceano Pacífico, eles não conversam durante um tempo? Não, como assim? Sabia não? Cada oceano tem mais ou menos um tipo de idioma entre os golfinhos, entre baleias, os cetáceos são assim. É impressionante. E outra coisa, as baleias, estou falando de baleias grandes, eu não sei se baleias menores, como orca, se elas têm esse nível de complexidade também, acredito que sim. Mas essas baleias jubarte, que são bem grandes, cara, elas têm um nível de complexidade em termos de comunicação que tu fica de bobeira, cara. Você, por exemplo, com um pequeno canto de uma baleia, um canto, você cantando é uma coisa, eu cantando sou outra. A baleia cantando é outra. No nosso canto, a gente cantando, a gente está se comunicando de alguma forma. Você vê, uma música tem uma letra, passa uma história, passa uma ideia. Os caras já conseguiram detectar, estou falando isso em termos de computador, tá? Um canto de uma baleia, um canto. Mais de 4.000 informações, cara. Num canto. Eu não conheço uma música que tenha 4.000 informações. Ou até mais. É curiosíssimo, né? Entendeu? Então, é um mundo que nós não temos grande conhecimento sobre ele. O que eles conversam, sabe? E, por exemplo, com certeza existem inúmeros casos. Né? Não, com certeza. Existem inúmeros casos até desse cetáceo, tanto baleias quanto golfinhos, de ajudarem pessoas quando estão em sufoco dentro do mar. Quer seja por conta de um tubarão, quer seja por conta de um naufrágio, uma coisa do tipo. Eles ajudam. Então, de novo, a gente está voltando àquela parada da inteligência, né? Pois é. Entendeu? É difícil você se comparar como ser humano, como se fosse uma meta ser um ser humano, entendeu? Acho que não é bem assim. Mas tem muita coisa assim que eu não concordo nesse livro, né? Então, a começar também, enfim, mas isso abrange outro assunto, né? Sobre racismo. Entendi. Os espíritas, ele é bem polêmico. Ele meio que não considera, enfim, tem algumas questões lá, mas a gente meio que entende, porque pela época, né, ali na França... Sim. Tem todo um contexto histórico, mas tem algumas questões lá muito racistas. E essa visão eugenista, que fala muito sobre essa questão da raça, ela veio da Europa, né? Então esse pensar existia nessa região, e por isso que o pessoal tem essa ideia de que uma etnia, vamos chamar assim, né? Porque a raça só existe a humano, né? Sim. Quer dizer, entre os humanos, né? Só existe a humano, uma raça só. Mas as etnias são muitas. Agora, a questão toda, eu não sei se você sabe disso. Você sabe, tem conhecimento do porquê dessa multiplicidade de etnias que nós temos no planeta, de seres humanos? Devido a condições climáticas. Entendeu? Por exemplo,
Se eu estou nascendo na China, no Japão, na Coreia, naquela região, eu tenho um tipo de clima com certo tipo de umidade e eu tenho um tipo de vegetais que nascem naquela região. Então não é só a minha fisionomia que vai se parecer com os orientais ao longo de várias gerações. Eu estou falando do Alexandre saindo do Brasil, se casando com uma coreana, por exemplo, ou uma vietnamita, tendo filhos com ela. Então, depois de 10, 15, 20 gerações, a minha descendência toda vai ser vietnamita e adaptada àquela realidade. Uhum. Tá? Sim. A questão toda é que a umidade do ar, a temperatura do clima vai fazer a diferença entre eu ter nariz fino, nariz largo, cabelo crespo, cabelo liso. Se você pega um sueco, um dinamarquês, um finlandês e traz para o trópico, linha do Equador, não precisa nem ser Brasil. Linha do Equador pode botar na África ou no Brasil, onde pega muito sol. O corpo dele vai ter que se defender do clima. Ele se adapta, então ele vai ter que começar a fabricar melanina em grande quantidade, senão o sol vai jantar ele. O cabelo dele vai ter que começar a ficar crespo para poder dissipar o calor mais facilmente. A narina dele vai ter que alargar para fazer a troca e ele não superaquecer internamente. Você entra naquela questão de darwinismo, né? Seleção natural. Seleção natural. A gente meio que se adapta, sofre alguma mutação, alguma coisa ali dentro muda, e aí você vai mudando assim de gerações a gerações, né? E você vê, nós estamos falando aqui sobre apenas mutações fisionômicas que os olhos podem alcançar. Mas você tem mutação, por exemplo, de intestino. Você tem mutação de estômago. Entendeu? Porque você é o que você come. Naquele clima, vamos supor, decidimos agora que nós vamos migrar para Bielorrússia. Frio para burro. O que tem para comer na Bielorrússia? Ó, tem isso. Aí tu olha e fala assim, porra, cadê banana? Porra, não tem mamão aqui? Não. São frutas de um outro clima. Lá deve ter outro tipo de fruta. Ou não. Ou não. E aí a gente vai ter que nós vamos ter que nos adaptarmos a um outro tipo de alimentação. Consequência, estômago, intestino, pele, tudo do metabolismo vai ter que ser adaptado. E aí você começa a mudar. A mutação começa a rolar, rolar, rolar. Daqui a pouco a tua descendência está toda adaptada àquilo ali. Teu bisneto está totalmente adaptado àquela situação. Uhum. Entendeu? Então, esse que é o detalhe. A gente não se liga nesse tipo de coisa, né? Esses deslocamentos no globo. Você vê que até com os cachorros acontece isso, né? Às vezes eu vejo, né? Cruzamento de raças. Nossa. Você vê, muita gente admira o Shih Tzu, não admira o Shih Tzu? Sim. Antigamente esses cachorros de nariz, focinho amassado, curto. não eram assim, Sim. eram assim. Eles eram, assim, normais, né? Só que a gente foi, sim, cruzando. Todos esses animais que a gente vê que tem uma genética horrível. O salsicha, tipo bulldog francês. Isso, o salsicha que tem aquela coluna, né, maravilhosa. Sei. Eles não eram assim, eram cachorros teoricamente normais, aí foram alterando geneticamente, cruzando, e meio que aconteceu um pioramento genético. Os seres humanos foram cruzando eles para deixarem da forma como eles queriam, entendeu? Então, entendi. E aí o que a gente acha que é uma raça legal, bonita esteticamente, foi tudo meio que criado. Eu estudei uma matéria na faculdade chamada sinofilia, a gente estudava sobre essas raças de cães, né? E muitas dessas raças que hoje em dia a gente vê com problemas genéticos, de malformações, essas caras desse jeito, não eram assim. Parece um morcego às vezes, né? É horrível, gente, horrível. O ser humano brinca, né? Não, com certeza, de ser Deus, né? De ser Deus. E se você parar para analisar, essa inquietação, vamos chamar assim, é uma situação em que você não respeita a própria natureza, né? Se você parar para analisar. Sim. Porque eu acho que existe um limite no processo de investigação, de você fazer esses cruzamentos genéticos para ver o que acontece, né, cara? E eu fico imaginando a quantidade de seres que não devem ter morrido por incapacidade, por deficiência, né? Por não conseguirem se adaptar a essa mudança brusca genética, né? Sim. Até essa questão dos pitbulls, né? Que falam que pitbulls são agressivos e tal.
Sim. Tem gente que pega linhagens agressivas e fica cruzando, agressivo com agressivo, e se torna aquele animal. Às vezes não é só do ambiente, às vezes tem um Entendi. genético realmente. E antigamente Entendi. eles eram usados pra rixa, né? Pra essas coisas. Rinha de briga, né? Isso. E achavam isso normal. O Bull Terrier, ele tem esse histórico na Inglaterra, né, de ser um animal tradicionalmente de briga, de rinha, né, de uma arena de cães e tudo, ele lutar. A primeira vez que eu vi aquele cachorro, eu achei um cachorro tão engraçado, que eu falei assim, É muito porra, esse é feio. cachorro mesmo? Ele parece um porco, né, cara? Eu fiquei olhando, caraca, bicho, que cachorro engraçado, cara. Ele parece não é nem um porco, ele tem uma lata, né? A cara dele parece uma lata, assim, né? Parece que... Coisa engraçada, cara. Cilíndrica, cara. A cara dele é cilíndrica. Muito engraçado. E aí, pô, eu não sei também, né? Eu ficava assim, porra, esse cachorro é de briga. Porque ele não é grande, né? Não é um animal grande. Quando você bota perto de um Rottweiler, cara, tu fala, pô, meu irmão, eu até encaro esse cachorro, pô, vai lá. Mas, porra, o cachorro é brabo, cara. Não, eu acho que não é com o ser humano, mas com outros cachorros ele pega firme, cara. Não é... Essa fama dele, esse nomezinho Bull Terrier, que é de touro, né? Isso aí não é à toa, não, cara. Não é à toa, não. A visão do karma. Como vocês veem o sofrimento dos animais? Vamos lá. É o que a gente estava comentando, né? Responde ou respondo? Vamos nós dois. Olha só. Não acho que os animais... Visão do yoga. Visão do yoga. Eu vou falar da área que eu conheço. Visão do yoga. O karma, ele é uma energia que se movimenta e envolve todo mundo. Animais, plantas, tudo. Ser humano, tudo. Todo mundo. Quando você maltrata um animal, você, de certo modo, está sobre a ação dessa energia do karma. E que você vai estar gerando um karma para você, um karma negativo, vamos chamar assim. Porque a palavra karma significa ação. Qualquer ação. Se você botar uma comidinha para um cachorro de rua, você está praticando um karma. Se você está dando carinho para um animal que passou algum tipo de padecimento, você está praticando um karma. Tá? Agora, a questão toda ela está querendo saber sobre a visão do yoga mesmo, né, Ângela? Então, as pessoas, elas são acionadas. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho dificuldade de resolver os meus problemas. Vamos supor até que eu more com uma mulher, sou casado, e existe um conflito, e eu quero descontar no cachorro, porque eu sei que a lei da Maria da Penha é muito mais severa para mim do que uma lei qualquer, se é que existe uma lei que vai dar amparo ao cachorro. Então eu dou uma surra no cachorro. Quer dizer, na realidade eu estou gerando um karma para mim por conta disso. Agora, a questão toda é o seguinte, na visão do yoga, esse cachorro que está apanhando, ele está passando por uma experiência traumática que vai ter algum tipo de implicação dentro do processo evolutivo dele. Entendeu? Na visão do yoga não existe neutralidade. Todo mundo que está dentro do tabuleiro de xadrez está sujeito às situações que o jogo vai impor. Mas você acha que seria tipo a gente aprender pelo sofrimento? Você acha que eles têm coisa para aprender ainda? O quê? Eu acho que sim. Eu acho que você aprende. Aquele exemplo que eu falei no início, que não tem nada a ver com sofrimento, apenas eu interagindo, quer dizer, vamos supor, eu sou um cachorro que eu vivo na sua companhia. Você às vezes me leva para passear, às vezes não leva, às vezes você me dá bronca porque eu fiz alguma coisa errada. No processo que eu estou fazendo alguma coisa errada, na realidade é um processo de tentativa. Eu achei que aquilo ali era uma parada legal de fazer. Tipo assim, vou fazer cocô ali naquele ponto ali, não é na caixinha de areia ou no jornal onde foi estabelecido. Eu resolvi fazer ali. Até porque ela não me levou para passear. Já reparou que tem cachorro que faz esse tipo de pirueta? Sim. Poodle, então é danado. Poodle é danado. Sai para dar um passeio, quando tu volta, o sofá foi destruído, porra. Por causa de quê? Porque eu quero sair. Se é uma coisa que não pensa, qual o motivo dele fazer um troço desse? Tu tá entendendo? E lógico, né? Às vezes você tem um tutor, gostei muito dessa palavra que você usou. Você às vezes tem um tutor que compreende que você se irritou e por isso danificou aquele sofá de 3 mil reais e ele vai procurar não fazer mais isso para não rolar esse estresse contigo.
Mas tem tutor que não, cara. Tutor vai te dar um pau e tu vai falar assim, porra, por que eu fui fazer isso? Ou não, né? Porque às vezes também tem isso. Igual criança, às vezes a criança aprende naquele momento ali e às vezes a criança não conseguiu perceber exatamente por que ela está apanhando. Por que ela está sendo repreendida, porque ela está sofrendo um castigo. Entendeu? Se o tutor tiver essa capacidade de ensinar, essa didática, vamos chamar assim, de cortar algum tipo de privilégio, dar uma privação, botar de castigo, ralhar, dar bronca, qualquer coisa do tipo, eles aprendem. Mas se não tiver, se só for uma repressão física, simplesmente para extravasar uma raiva, porra, olhou, porra, levou 12 meses para pagar o sofá, em meia hora o poodle acabou com o sofá, porra. Tu fala, caraca, meu irmão, vou dar um pau nesse cachorro, sabe? Se for um tutor dessa natureza, cara, não, porra, tu vai achar que tá tomando um pau porque o cara dormiu mal. Não vai entender nada. Às vezes até se revolta mais, né? Talvez. Né? Ângela falando aqui. Dentro do espiritismo também eu vi essa visão. A gente estava falando disso no início. De que os animais estão aqui para evoluir e podem vir até se tornar humanos. Só que aí a gente entrou na questão, né, o Alexandre, de o ser humano é tão perfeito assim para ser a meta? Foi. Talvez o animal não precise nem ser humano, né? Ele transcenda para uma outra condição sem precisar passar pelo humanoide. Deve ter de repente melhores que humanos, né? Com certeza, outros planetas. Talvez. O golfinho desencarna e vai encarnar num outro planeta. Nem passa a ser humano. ET, sei lá. De repente, se for rebaixado, vem bem para o humano. Ó, você se comportou mal. Vai ser humano agora. Imagina, mas essa questão aí do preconceito, eu já vi também esse tipo de coisa, né? De que as pessoas que nascem na África, elas cometeram vários erros em outras vidas e por isso que tiveram que nascer na África. Pessoas que moram na Índia também, já ouvi falar isso. A questão toda é o parâmetro, né? Por onde que você está vendo isso, né? Esse processo de evolução ou não, né? Porque se você olha para a Índia, né? O que é prosperidade? Outro dia eu estava conversando com o pessoal aqui. O que é prosperidade? É você ter um carro do ano? É você ter um bom emprego? Ou você ser feliz? Porque você pode ter um carro do ano e ser empregado e ser infeliz. Com certeza. Volta e meia, quando alguém dá bobeira, você tenta se matar. Volta e meia, tá em depressão, vive tomando tarja preta à vontade. Quer dizer, que felicidade é essa? Tem alguma coisa de errado nisso daí. Entendeu? E isso, a gente nem precisa estar dando muita volta. A gente vê a nossa volta, infelizmente. Na nossa sociedade, aqui na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, no Brasil, você vê gente como se estivesse tomando refresco, tá tomando tarja preta à vontade, cara. Quer dizer, entra nessa roda viva que é o capitalismo, né? Se vê enredado por isso tudo, e a pessoa não sabe o que fazer da vida. E aí as opções que tem, muitas vezes, é essa, né? Ela, em vez, de repente, de tentar canalizar isso para uma coisa legal, por exemplo, praticar uma arte, pô, gente, vai tocar violão, cara, em vez de tomar tarja preta, cara. Pô, vai procurar uma religião, vai fazer um trabalho assistencial, ou seja, dá um sentido para a tua vida, vai fazer uma coisa que você goste, sabe? Enfrenta a sociedade, entendeu? E não é você ficar o tempo todo, sabe, sofrendo e pegando essas porcarias como válvula de escape, né? É a nova moda, né? É mais fácil você tomar um remédio e esquecer, né? Esquecer do que está acontecendo, do que você pegar esse sofrimento e produzir alguma coisa legal. Exatamente. É o século, né? Depressão, né? Nova doença. Nova não, né? Doença da moda. A doença da moda. É porque também tem essa questão da leitura, né, cara? E aí você vê, isso aí eu acho uma parada bacana, porque tem pessoas que elas, por exemplo, elas estão vivendo um processo de sofrimento e elas pegam, às vezes, um animal para poder conviver com elas. De certo modo, tanto animal quanto planta, é uma forma de você trazer a natureza mais para perto de você. A gente vive em ambientes com muito concreto, com uma estrutura muito pesada, para nós que fazemos parte da natureza. Sim. Entendeu? Então, é um negócio muito complicado. Você cria uma responsabilidade, começa a cuidar do animal. Conheço muita gente que já se curou da depressão só adotando um animalzinho.
entendeu? Aí. O que não dá para fazer também é você depender emocionalmente desse animal, né? Porque Perfeito, depois que ele morrer, você morre Não, junto. com certeza. Vai voltar a estaca zero, né? Porque então, eu acho que também tem um processo aí, né? De crescimento, de melhoria, né? Não pode parar completamente o processo de cura, né, da depressão, né? Sim. Eu gosto muito disso, porque eu acho que ninguém nasce propriamente doente, né? A gente vai se tornando doente à medida que não vai conseguindo entender o que está acontecendo com a gente. Então, eu acredito muito em cura. E não acredito necessariamente em cura por medicina. Medicina, eu acho que é uma etapa. É uma forma de você poder curar. Dá para você Uma integrar fase. outras coisas, Exatamente. Porque eu falo mesmo com as pessoas, gente, você não pode estar conferindo a sua saúde ao médico. A sua saúde é sua, a responsabilidade é sua. Então, você tem que ter essa clareza, né? Até para você não ficar procurando subterfúgio. Sou protetora. O que eu vejo diariamente é um sofrimento absurdo que os animais vivem. A pergunta que não quer falar, por que é permitido essas atrocidades? Por quê? Porque o ser humano ainda não aprendeu. Com certeza. O ser humano ainda não aprendeu. Não, e olha, eu vou falar para você, eu aproveito e falo para ela o seguinte, o ser humano, ele pratica brutalidade contra a própria espécie dele. Então, uma outra espécie que não tem nenhum tipo de amparo, você vê a mentalidade que está reinando no país. Eu espero que acabe em breve. Essa mentalidade maluca de andar com arma para cima e para baixo. Você poder comprar 5 armas, 3 armas, 2 armas. Nem sei para que tanta arma. Quer dizer, você tem um problema com o teu vizinho, em vez de você discutir com ele, tentar resolver numa camaradagem, ou, na pior das hipóteses, você sair no braço com ele, ficar com os hematomas, com os cortes na cara, por conta de soco, cotovelada, aquela coisa. Não, você pega uma arma e descarrega nele. Aí você, depois que matou o cara, que esculhambou a família do outro, né? Porque o cara, às vezes, é o provedor da família. Então, os filhos, a esposa, fica todo mundo desamparado. E aí você, avalia e fala assim, cara, poxa, foi por causa da antena, né? Foi por causa de uma pipa, foi por causa de um... Caraca, meu. As pessoas matam Sabe? por tão pouco que os Por tão animais... pouco, cara. Então, é isso que eu falo. Eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos, quanto sociedade, evoluirmos. Porque, por exemplo, eu não lembro, na minha infância e adolescência, eu estudando nas escolas regulares, de nenhuma escola que falasse sobre valores humanos. Nenhuma. Entendeu? E, gente, como é que tu vai abrir mão disso? São valores que são importantes para você se sentir humano e agir como humano. Porque é o teu parâmetro, né? Entendeu? Se eu não sei o que é valor humano, eu não sei qual é o limite, até onde eu posso ir. Eu estava conversando essa semana com um camarada e eu falei para ele que uma coisa que a gente tinha que parar e para pensar é nessa quantidade de pessoas que estão encarceradas no Brasil. Homens e mulheres. Pela força da lei, essas pessoas vão ter que ser reabsorvidas pela sociedade. Em que condições? Porque da maneira com que a coisa é feita, se um animal que está encarcerado, ele fica totalmente neurotizado, você tira pelo zoológico. Você pega um urso, você pega... Não sei se vocês sabem disso, aquele comportamento de ir para um lado e para o outro, aquilo ali já é neurose do animal. É toque. É um toque. Então, quer dizer, o animal de tão confinado, ele vai ficando meio perturbado. Você imagina uma pessoa, cara, que fica confinada por 10 anos dentro de um presídio. E detalhe, sofrendo brutalidade de toda a ordem. Não é só física. A própria privação das coisas, sabe? É um negócio complicadíssimo, cara. Então eu acho que tinha que se olhar, não é falar assim, não, você está querendo o quê? Existe um pessoal que fala assim, tô querendo... Não, cara. Não é querer dar mole para a pessoa, não. O que ela cometeu, ela tem que pagar. Só que eu tenho que procurar criar uma estrutura que capacite ela para que ela possa voltar à sociedade numa condição melhor. Estudar, fazer uma faculdade, sabe? Adquirir mais educação, ter aula de valores humanos, entender o que é o valor humano, porque tem gente que não sabe o que é ter compaixão, nunca teve, nunca recebeu isso, não sabe o que é ter carinho pelo outro, não sabe. Você tem gente da classe média que nunca teve preso, que nunca teve dentro de psiquiatra, que não sabe o que é carinho. Entendeu? E tem escolaridade, às vezes tem até 3º grau. Complicado isso. E aí? Entendeu? E a pessoa não sabe. Então, por isso é que eu falo que eu acho que é muito importante
que nós aprendamos a cuidar uns dos outros, né? Um humano com o outro, e também dos animais, né? Cuidar da natureza. É o caso da preservação da árvore, que as pessoas não param para analisar. Porque, por exemplo, quando você... Eu não sei se vocês sabem disso. Deixa eu dar só uma olhada aí, rapaz. Está perto do horário de terminar. Faltam 3 para as 4. O que acontece? Na Suécia, deve ter outros países que fazem essa política também. Não sei se vocês sabem disso. Eles fazem plantio de uma floresta inteira. Só que essa floresta é uma floresta de extração. Vê bem. Eles plantaram, agora as árvores estão gigantescas, tá? Vamos imaginar que são eucaliptos. Cresceu pra caramba. Sabe como é que eles cortam? Eles não cortam como nós cortamos aqui, não. Não. Eles cortam em círculo. Aí eu falei, por que esses caras cortam em círculo? Aí fui mergulhar na pesquisa. Eles descobriram que quando eles cortam as árvores em círculo, fazem uma clareira aqui. A floresta está aqui, ele faz uma clareira aqui, faz outra clareira aqui, outra clareira aqui. Os animais, pássaros, esquilos, conseguem buscar abrigo em outras árvores sem precisar se estressarem muito, né? Se deslocar muito. Ah, que interessante. Então existe, inclusive, até um estudo, por exemplo, você vai cortar aqui 8 árvores que estão nesse perímetro aqui, tu vai fazer uma clareira. Tem uma metragem para você poder cortar de novo, fazendo essa mesma brincadeira. Tem uma metragem, que é para você dar um espaço para os animais poderem se alocar, aquela coisa toda. Entendeu? Então isso é uma coisa que eu falo, eu acho que é bacana o intercâmbio entre os países, essa troca, porque você aprende com a experiência do outro. A Amazônia podia ser explorada, até mesmo na questão de madeira, mas de uma forma consciente. O que eu posso tirar é isso, sem agredir a natureza, sem agredir a floresta. Entendeu? Mais do que isso não pode. Segura, vamos esperar mais uns 10 anos, daqui a 10 anos a gente pode fazer de novo. É uma coisa controlada. Entendeu? Mas é o nosso agronegócio, né? O pessoal que gosta de comer carne aí, tá vendo? Mas isso também é importante, sabia? Chamar atenção para isso. Porque é o seguinte, muita gente está se tornando vegetariano, não é simplesmente porque tem nojo da carne ou está passando mal por causa da carne. Tem uma visão... de vida, né? Para você, por exemplo, manter uma plantação, por exemplo, de soja, eu não sei se vocês sabem disso, a quantidade de água é imensa, 5 vezes, entendeu? Então, por isso que, por exemplo, países como a China preferem importar a soja, porque o preço é baixo, do que plantar a soja no próprio país deles. Gastaria muita água. Entendeu? É uma jogada nesse sentido aí. Quanto se gasta para a gente comer uma carne? Exatamente. Gasta-se muito, muito. E a gente nem tem garantia daquela carne ser uma carne orgânica, né? O pessoal faz uma questão, não, porque aquele bife, aquela picanha, cheio de hormônios, cheio de fortificantes para o boi crescer mais rápido, né? Terrível. Então... Gente, vamos ter... Fala, desculpa. Eu vou falar isso, porque tem povo da veterinária aqui, então tem que falar. Tem aí? Ih, legal aí. Não tem isso de aplicar hormônio em bicho, tá? É só genética. Genética, isso. Genética que foi melhorando entre aspas, né? Um frango hoje em dia cresce rápido por conta da genética. Um bocado de genética, não por ação hormonal. Não tem ação hormonal. Entendi. Tinha que falar legal, isso, né? Bom saber. Muita gente acha que sim. Não, sim, eu já tinha escutado isso, por isso que eu falei. Desculpe, retiro o que eu falei. Foi bom, porque a gente aprende o tempo todo, né? Tá sempre aprendendo. Isabelle, faça suas considerações finais. Muito obrigada. Infelizmente, porque o papo tá bom. Papo tá bom. Você pode tentar marcar um outro. Muito obrigada. Abordando aí também. Me pegou de surpresa, né? Porque, enfim, falar público é meio difícil para mim. Prefiro falar para estranha do que para gente conhecida, né? E eu tô vendo que tem muita gente conhecida aqui. Ih, olha só, rapaz. Mas é legal, né? Uma experiência boa, né? Uma experiência boa. Um papo legal. A gente acabou falando de muita coisa aí, não só espiritualidade. Verdade, mas de certo modo, né, a espiritualidade abarca tudo isso, né? Ela não é uma coisa estanque só do espírito, né? Mas tudo que está no mundo fenomenal termina sendo envolvido de uma forma ou de outra. Eu fico muito grato pela tua presença, pelo aceito do seu convite, pelo convite que eu fiz, você ter aceito. E espero poder estar com você novamente aqui, participando aqui numa outra live aqui para a gente trocar ideia e também
que a turma aí, ó, quero agradecer muito a presença do pessoal aí, colaboração também, o pessoal que participou mais ativamente, mas, de um modo geral, todo mundo, eu fiquei muito feliz que vocês estivessem vindo e espero que o vídeo aí possa contribuir, porque o bom também desse sistema, né, de gravação é que ele pode ser compartilhado com outras pessoas, pode ser replicado, então é bacana. Eu estava até conversando com uma aluna daqui, estava conversando com uma aluna que está fazendo agora um trabalho bacana de meditação, que é a Monique, ela faz até curso de formação aqui na escola, ela está na sala, ela está assistindo a live. E eu estava falando com ela sobre isso, que muito importante que as pessoas entrem nesse veículo chamado internet. As pessoas que têm conteúdo, as pessoas que trabalham pela verdade, as pessoas que são anti-fake news, entendeu? Que tragam uma mensagem. Porque o que acontece é o seguinte, isso ficou largado, então tem muita gente que se aproveita para se dar bem, para vender mentira, para aquela coisa toda, entendeu? Então, esse espaço não foi ocupado pela gente. Então, essa galera entrou. Então, agora está na hora da gente entrar e botar esse pessoal para lá de fora. Porque é uma seleção natural, né? É uma seleção natural. Eu comparo e falo assim, agora eu vou assistir aquela menina, aquela Isabelle lá, porque eu já reparei que ela fala a verdade e o outro alimente. É uma seleção natural. Não precisa nem ter guerra. Naturalmente vai selecionando. A gente tem que compartilhar saberes, levar informações. É por aí. Né? Por aí. E ver aí o que você vai abarcar ou não, o que você vai levar para a vida. Perfeito, perfeito. Isabelle, brigadão. Então tá, obrigada. Namastê. Namastê, uma boa tarde para você. Gente, obrigado pela presença, uma boa tarde para todos. Se cuidem, usa máscara, álcool, se protejam. Covid não brinca. Covid nem dorme, cara. Vírus não dorme não, gente. Tá sempre acordado. Namastê, gente. Obrigado.